Prepare-se porque hoje você vai descobrir a verdade sobre a desistência polêmica que chocou o UFC. Khamzat detona rival que quer revanche e causa treta pesada. Joe Rogan solta bomba sobre quem realmente merece o cinturão BMF e vai te deixar de queixo caído. Técnico revela plano insano para destruir Chimaev. E Khabib faz previsão arrepiante que vai te surpreender. Fica até o final. Reinier de Ridder finalmente quebrou o silêncio após sofrer sua primeira derrota devastadora no UFC. Depois de conquistar 4 vitórias impressionantes em menos de um ano na organização, o holandês mirava nada menos que o cinturão dos médios antes de subir no octógono no último fim de semana. Mesmo com a mudança de adversário de última hora, o objetivo permaneceu intacto na mente do lutador quando chegou o momento decisivo no UFC Vancouver, em 18 de outubro. No evento principal, The Ridder foi completamente dominado por Brendan Allen de uma forma que ninguém esperava, e o pior aconteceu quando seu corner decidiu interromper a luta antes que a 5ª rodada sequer começasse. O apelido RDR fez uma reflexão profunda sobre os erros cometidos através de uma publicação impactante nas redes sociais que deixou todo mundo comentando. Por causa da maneira bizarra como o combate principal do UFC Vancouver terminou, Khamzat Chimaev não foi a única voz criticando duramente Reinier de Ridder nas últimas horas. O corner do lutador mantém firme a posição de que fez o correto ao retirar seu atleta da disputa antes que ele absorvesse danos desnecessários na rodada final. Mas isso definitivamente não impediu que RDR fosse acusado de ter desistido em plena luta, justamente num duelo que poderia ter garantido a primeira chance de enfrentar Chimaev, pelo título dos médios que todo mundo quer. No dia 22 de outubro, The Ridder postou sua primeira declaração explosiva nas redes sociais, abordando a derrota e revelando exatamente onde ele acredita que errou tudo. Muita gente questionou se lutar com tanta frequência, especialmente para um competidor que é grande demais para a categoria. Teria impactado negativamente seu desempenho no último fim de semana, e The Ridder fez questão de abordar esse ponto diretamente. Eu não fui o melhor lutador no cage no sábado, e isso dói profundamente. Se já compartilhamos os tatames, você sabe que eu costumo trabalhar mais e com mais intensidade que qualquer outra pessoa, afirmou The Ridder com sinceridade brutal. Mas nos últimos 2 campos de treinamento, eu posso ter exagerado um pouquinho. Eu estava tão obcecado em conquistar aquele título e estar preparado quando a oportunidade aparecesse que falhei miseravelmente em ouvir meu corpo, e no último sábado isso ficou evidente. Não vou desviar do caminho, mas o papai vai tirar um tempo de folga, crianças. Eu não estava sendo eu mesmo, mas voltarei a ser. Se você me conhece, sabe exatamente o que estou buscando. Sejam legais por aí e nos vemos em breve. A vitória que realmente catapultou Reinier de Ridder para outro patamar foi seu triunfo sobre o invicto Bo Nickal em maio passado. Durante uma entrevista no programa The Ariel Helwani Show, Nickal revelou que tinha ouvido alguns rumores preocupantes sobre The Ridder, enfrentando certa adversidade antes mesmo de pisar dentro do octógono no sábado à noite, o que torna tudo ainda mais intrigante. O campeão peso médio do UFC, Khamzat Chimaev, partiu para cima de um colega de divisão por aceitar uma fantasia de confronto entre Chechênia contra Daguestão que está dando o que falar. Há apenas alguns meses atrás, no UFC 319, Khamzat Chimaev finalmente lutou pelo ouro do UFC quando encarou Dricus du Plessis pela disputa do título dos médios que todos esperavam. Como a maioria das pessoas já previa, Borz dominou completamente e fez o inevitável ao se tornar o novo campeão do UFC, coroando anos de dominação absoluta, e desde que encontrou seu lugar no topo da montanha, ele vem tendo diversos desafiantes gritando para enfrentá-lo na sua primeira defesa de cinturão. A divisão dos médios se transformou drasticamente no último ano com nomes como Israel Adesanya e Robert Whittaker sendo derrubados de seus pedestais por lutadores como Nassourdine Imavov e Anthony Hernandez, mudando completamente o cenário. E um dos competidores dos 85 quilos que está desesperado para se juntar ao grupo mencionado de pesos médios é Ikram Aliskerov, que já tem um histórico explosivo com o atual campeão que poucos conhecem.
Lá em 2019, com apenas 5 lutas na carreira de MMA, Chimaev encontrou Aliskerov no cage no Brave CF23. Naquela época, Aliskerov também estava invicto e estava focado em garantir seu espaço no UFC através dessa vitória. Borz seguiu em frente e entregou um nocaute viral com uppercut no primeiro round, que instantaneamente colocou seu nome no mapa mundial das artes marciais mistas. Numa entrevista recente que viralizou, Aliskerov afirmou que lutaria contra Chimaev com apenas alguns dias de aviso prévio e está extremamente confiante nas suas chances de fazer o resultado ser diferente da última vez que se enfrentaram. Porém, isso definitivamente não caiu bem para Chimaev, que detonou o lutador do Daguestão por estar aberto para o confronto entre Daguestão versus Chechênia, que está causando polêmica. Por que as pessoas dão entrevistas para esses idiotas? Quando eu digo que vou lutar contra alguém do Daguestão, é um problema interétnico. Quando eles dizem que vão lutar comigo, é esporte. Parem de ser hipócritas. Chimaev comentou sem papas na língua, causando rebuliço nas redes. No último sábado, um confronto gigantesco entre médios envolvendo Brendan Allen e Reinier de Ridder aconteceu no UFC Vancouver, deixando todo mundo de olho. O corner de Reinier subsequentemente o retirou da luta no final do quarto round, após ser dominado durante todo o combate, falhando miseravelmente na sua tentativa de garantir uma disputa pelo título. E com isso, o provável desafiante para enfrentar Chimaev pelo cinturão na sequência é o já mencionado Imavov, que está montado numa impressionante sequência de 5 vitórias consecutivas que não pode ser ignorada. Durante um episódio recente do seu podcast que explodiu nas redes, o ícone do UFC Joe Rogan soltou a bomba de que pode existir um lutador diferente de Max Holloway, que é mais merecedor do título BMF, e isso gerou muita discussão. Ao longo de sua trajetória incrível no UFC, Max Holloway provou repetidamente que é um dos lutadores mais corajosos de todos os tempos, sem medo de ninguém. E isso o levou direto para a luta pelo título BMF contra Justin Gaethje no UFC 300, onde posteriormente entregou um dos maiores nocautes da história do UFC que ninguém vai esquecer. Apesar disso, após uma performance recente de outro atleta, o ícone do esporte Joe Rogan acredita que pode haver agora um lutador mais adequado para portar o título BMF, e essa afirmação está dividindo opiniões. Há poucas semanas atrás, no UFC 320, Alex Pereira reconquistou seu título dos meio-pesados quando entregou um nocaute de cinema contra Magomed Ankalaev, na revanche gigantesca entre eles que todo mundo queria ver. E após mais uma vitória avassaladora, Rogan seguiu em frente e declarou que talvez Poatan seja o verdadeiro BMF que todos deveriam reconhecer. A grande luta pelo dinheiro é Alex versus John Jones na Casa Branca. Você está brincando comigo? Peso combinado, façam com 102 quilos. Não precisa ser pelo título, façam ser a edição superior do Bad Motherfucker. Rogan sugeriu recentemente sem filtros, causando alvoroço. Sabe, você tem o cinturão BMF para os caras de 70 quilos. Quem é o verdadeiro BMF? Você acha que um desses caras pode vencer Alex Pereira? Você acha que consegue colocar um cara de 70 quilos ali contra Alex Pereira? Max Holloway sobrevive contra Alex Pereira? Não, cala a boca! Rogan continuou dizendo de forma provocativa. No entanto, apesar da afirmação bombástica de Rogan, a lenda do UFC Chael Sonnen discordou completamente do ícone, explicando que Pereira pode ser o melhor lutador, mas isso não o torna automaticamente o BMF pela definição do título. Eu tenho minha opinião e não é a mesma. Sonnen disse num vídeo recente no seu canal do YouTube que viralizou rapidamente. O cara que pode surrar todo mundo é o melhor lutador. O cara que está disposto a aceitar a luta contra qualquer um é o mais valente. Sonnen continuou, deixando claro seu ponto de vista sobre a questão. O argumento de Sonnen é respaldado pelo fato de que Poatan está atualmente clamando por uma super luta nos pesados contra John Jones e declarou abertamente que não está interessado numa luta contra o atual campeão Tom Aspinall, o que levanta questionamentos sobre sua disposição de enfrentar qualquer desafio que aparecer pela frente. Ainda não está claro quem será o próximo a desafiar o invicto campeão peso médio Khamzat Chimaev, e a especulação está a mil.
No UFC 319 em agosto, Chimaev dominou Dricus du Plessis ao longo de 5 rounds completos para destronar o campeão sul-africano de forma categórica. O conjunto de habilidades de wrestling do desafiante foi capaz de anular completamente qualquer coisa que seu oponente pretendia fazer quando se encontraram em Chicago naquela noite histórica. Chimaev deu crédito a du Plessis desde então, admitindo que esperava que Steel Knox fosse fisicamente mais forte do que demonstrou ser naquela noite decisiva. O treinador de um dos principais pesos médios do plantel do UFC acredita que seu lutador teria mais sucesso implementando uma estratégia que DDP aparentemente estava planejando executar, mas falhou. Os pensamentos de Dricus du Plessis sobre seu plano de jogo para enfrentar Khamzat Chimaev podem ter sido uma piada quando ele foi questionado sobre o confronto lá em fevereiro. Entretanto, se aproximando do UFC 319, o técnico de du Plessis declarou que tentariam vencer Chimaev no próprio jogo dele, querendo lutar wrestling com ele, ao invés de evitar completamente esse aspecto da luta. O ex-campeão não conseguiu muita oportunidade para fazer isso, se é que fazia parte do plano deles, por causa de como consistentemente seu oponente garantiu quedas e acumulou tempo de controle no solo de forma impressionante. Anthony Hernandez é um dos desafios mais interessantes para Chimaev por causa do seu tanque de gasolina implacável e habilidade de quebrar oponentes ao longo do tempo, desgastando-os completamente. Numa entrevista recente com James Lynch para o Inside Fighting, o técnico de Hernandez, Jim West, traçou uma abordagem similar para como eles planejam derrotar o campeão quando a oportunidade chegar. A única coisa que posso te dizer é que não vamos estar recuando, certo? Simplesmente não vai acontecer. West previu com confiança absoluta. Chimaev não vai ditar o que está acontecendo. Entendemos que ele provavelmente vai tentar a queda, mas nós também tentaremos. Vamos nos encontrar no meio e veremos quem consegue superar e embaralhar melhor nessas posições e tem o melhor condicionamento e consciência nesses momentos. Ele estava apenas tentando forçar sua saída das situações usando força bruta. Bem, isso não vai funcionar. Nosso plano de jogo será o Anthony Hernandez. Não mudamos quem somos. Vamos lá fora e faremos o que é melhor e enfiaremos goela abaixo e você será forçado a parar isso. Sabemos que Chimaev fará a mesma coisa, vamos ver o que acontece. West completou de forma desafiadora. Anthony Hernandez poderia já ter se consolidado como o próximo desafiante a enfrentar Khamzat Chimaev se não tivesse sofrido uma lesão no momento errado. Hernandez se retirou do confronto com Reinier de Ridder no UFC Vancouver e foi substituído por Brendan Allen na última hora. Conversando com o Inside Fighting, West revelou que Fluffy já está de volta aos treinos em tempo integral e discussões já começaram sobre sua próxima saída para o octógono. West acrescentou que acredita que Sean Strickland ou Dricus du Plessis será o próximo oponente que enfrentarão no caminho até o título. Umar Nurmagomedov está determinado a se colocar de volta na disputa ao se recuperar da primeira derrota da carreira neste fim de semana, que promete muita ação. Seu oponente, Mário Bautista, também estará esperançoso em conquistar uma disputa de título se conseguir estender sua sequência de vitórias dentro do octógono para impressionantes 9-0. O americano inquestionavelmente montou uma das melhores sequências vencedoras na divisão dos galos, mas muitas de suas maiores vitórias foram ofuscadas por críticas e controvérsias. A última vitória de Bautista sobre Pat Mix no UFC 316, por exemplo, levou a uma discussão maior sobre a estreia decepcionante da ex-estrela do Bellator, ao invés de focar na performance dele. Apesar disso, Nurmagomedov contou ao TNT Sports durante uma entrevista na semana da luta que não ficou surpreso que esse confronto seria o próximo para ele. Ele revelou que Khabib Nurmagomedov instantaneamente previu que Bautista seria seu próximo oponente logo após o UFC 316 em junho, mostrando a visão aguçada do lendário lutador. Quando ele venceu Pat Mix, eu estava assistindo com Khabib ou ele me mandou mensagem dizendo ele é o próximo para você. Eu esperava isso porque 8-0 é bom. Não quero dizer que ninguém o conhece, mas ele não é muito famoso. Para ele, é uma boa oportunidade de se tornar famoso.
Se ele lutar comigo, muitos caras vão assistir, e a outra coisa é que é uma boa oportunidade para ele se tornar um desafiante, Umar explicou com franqueza. Como parte da equipe de Khabib Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov está cercado por lutadores de elite e campeões regularmente no dia a dia dos treinos. Todos eles têm as esperanças de replicar a trajetória lendária da águia que o viu se tornar um campeão do UFC e se aposentar invicto, algo raríssimo no esporte. Na mesma entrevista com o TNT Sports, Nurmagomedov admitiu que, embora espere seguir os passos do primo, ele sabe que ainda pode ser um grande lutador, mesmo sofrendo alguns reveses pelo caminho. Eu estava esperando que minha carreira fosse igual à do Khabib. Eu queria repetir os resultados dele, mas temos muitos campeões, por exemplo Georges St-Pierre, que perdeu várias vezes e conseguiu vingança contra todos. Todo mundo reconhece que ele é um dos maiores. Acho que meu caminho vai ser igual ao do Islam Makhachev, mas como Islam, ele refletiu. Umar Nurmagomedov busca retornar à coluna de vitórias num confronto gigantesco nos 61 quilos que tem tudo para ser épico. Desde que sofreu a primeira derrota da carreira no início deste ano, Nurmagomedov está mirando uma revanche com Merab Dvalishvili pelo título dos galos, que seria histórica. A batalha de ida e volta no UFC 311 em janeiro produziu aspectos positivos e negativos tanto para o campeão quanto para o desafiante com o quão competitiva foi a disputa. Depois de ficar aquém do objetivo, Khabib Nurmagomedov foi brutalmente honesto ao refletir sobre a derrota do primo na maior luta da carreira dele até então. O ex-desafiante ao título agora revelou o que a águia pensa sobre seu retorno no UFC 321 no sábado à noite, trazendo expectativas altíssimas.